Olá pessoal, tudo bem? Para as aulas dessa semana, vamos falar sobre um assunto extremamente importante na área de banco de dados, que é a criação de visões, procedimentos armazenados, funções e gatilhos. Vamos lá? As views ou visões também são chamadas de tabelas virtuais ou tabelas derivadas. Os dados dessas tabelas virtuais são derivados das tabelas da base de dados ou views previamente definidos. Há possíveis limitações nas operações de atualização, ou seja, de inserção ou de atualização, que podem ser aplicadas às views, mas não existem qualquer limitações sobre a consulta de uma view. Então, as views são chamadas tabelas virtuais justamente porque elas derivam de dados de tabelas que foram criadas previamente. A gente pode utilizar outras views também como fonte de dados de uma view. Então, a criação de uma view é útil quando precisamos referenciar determinada tabela com muita frequência ou quando precisamos realizar consultas complexas. Nesse caso aqui, a gente cria uma view com a consulta complexa e a gente não tem a necessidade de executar essa consulta novamente, porque a gente chama uma view pelo nome e simplesmente aquela consulta vai ser executada. Isso realmente facilita muito o trabalho do desenvolvedor. Algumas vantagens no uso das views. O controle sobre o que o usuário pode ver. É possível selecionar os campos que o usuário terá acesso. Então, a view é uma tabela derivada de uma outra tabela. Então, neste caso, a gente pode selecionar os campos da tabela principal que eu quero exibir dentro da view. Simplifica a consulta. Então, quando eu crio uma view, não é necessário fornecer parâmetros de consulta toda vez que a mesma é executada. Ou seja, a consulta ela é armazenada e eu chamo a view e executo aquela consulta, mesmo que seja complexa e tenha vários parâmetros. Segurança. Uma view é um objeto do banco de dados, portanto, é possível atribuir permissões do usuário. Todo objeto de banco de dados, ou seja, uma tabela, uma view, uma função, a gente pode atribuir permissões de usuário, algo que a gente ainda vai ver mais para frente da disciplina. E isso realmente é muito interessante porque a gente pode restringir o acesso de alguns usuários a determinadas informações. Exportação de dados. Os dados de uma view podem ser exportados utilizando utilitários específicos em sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, nesse caso, a gente pode pegar as linhas retornadas de uma view e fazer a exportação para uma outra plataforma, de uma forma muito mais fácil. Sobre a criação de view, a sintaxe é extremamente simples. A gente usa a sintaxe createView, o nome da visão, as e a declaração SQL que vai ser executada. Esse é um passo para a gente criar a view. Para a gente utilizar essa view, a gente usa o comando select *from e o nome da visão. Inclusive, a gente vai ver um exemplo prático disso daqui a pouco. Se eu quero fazer uma alteração dessa view, eu posso dar um comando alterView, o nome da visão, as a nova declaração que vai ser utilizada para essa view. E no caso de apagar uma view, eu posso utilizar o comando dropView, o nome da visão. Então, como exemplo prático, nós vamos criar uma tabela simples, e a partir dessa tabela a gente vai fazer uma view e visualizar os dados dessa view. Então, neste caso aqui, eu vou abrir o nosso ambiente virtual. Eu vou abrir o navegador aqui de internet. Eu vou abrir o ambiente virtual. Vou clicar aqui na disciplina de Banco de Dados 2. E dentro da disciplina de Banco de Dados 2, nós temos o link aqui para a plataforma de bancos de dados online. Uma plataforma muito interessante, que a gente pode utilizar o MariaDB, ou seja, o MySQL,
através da plataforma online sem a necessidade de instalação de nada em nosso computador. Isso aqui é muito interessante. Então, a gente vai utilizar o MariaDB, a versão open source do MySQL. Então, vou clicar aqui no banco de dados e clicar aqui para conectar nessa base de dados. Então, a view é o que? É uma tabela derivada. Então, eu preciso criar uma tabela e depois eu crio a view. Então, vamos dizer que eu vou criar uma tabela de produtos, né? Se fosse uma loja, vou pensar aqui, ó, create table produtos. E nos campos dos produtos, a gente pode adicionar o código do produto, que é do tipo inteiro de chave primária. Vou colocar autonumeração, colocar a descrição desse produto, varchar sem um campo obrigatório, not null, e eu posso colocar aqui o preço float not null, também obrigatório, e a quantidade desse produto. Posso colocar inteiro, também obrigatório. Então, nesse caso aqui, a gente criou essa estrutura para a tabela produtos. Para eu criar a view, como eu falei, é necessário que a gente precise ter uma tabela principal. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para a gente fechar. Eu posso já dar o comando aqui para inserir alguns dados nessa tabela produtos, né? Então, insert into produtos. E vou abrir os campos descrição, preço e quantidade. No caso aqui eu não vou colocar o código porque vai ser autonumeração. E os valores que vão ser adicionados podem ser valores aleatórios. Descrição aqui eu vou colocar produto sabonete. O preço R$ 1,69. Quantidade, vou colocar aqui 50 sabonetes, né? Bastante. Vou colocar mais o creme dental aqui na lista. E creme dental pode ser aqui R$ 3,49. 10 cremes dentais. E posso fechar aqui, né? Só como teste por enquanto. Então, fechei aqui a minha inserção. Né? Só para a gente visualizar aqui os dados inseridos, vou dar um select asterisco from produtos aqui para visualizar. Vou executar essas consultas, né? Elas não foram executadas ainda. Vou clicar aqui no botão Run. Ele mostrou aqui para mim a execução, deu OK, né? Criou a tabela produtos, fez a inserção dos dados e mostrou os dados da tabela produtos que nós inserimos aqui em cima. Para a gente perceber que do lado esquerdo tem a tabela produtos com as colunas que nós adicionamos. É bem interessante essa plataforma. Aqui a gente pode, no caso que nós já executamos essas consultas, eu vou comentar esse código SQL, então as barra asterisco barra no final, né? E estou comentando essas linhas para elas não serem executadas e gerar erro aqui na execução duplicada de uma criação de tabela, de inserção de produtos. E agora eu vou criar a nossa view. Então, a view, como a gente falou aí no conceito, é uma tabela derivada. Então, ela precisa que exista uma tabela e eu posso derivar os dados dessa tabela. Então, eu vou dar um create view, o nome da visão. Eu vou colocar aqui subtotais. E aqui, coloco o S e a declaração SQL que eu quero exibir aqui dentro. No caso aqui, eu vou colocar o select, posso colocar todos os campos, né? Código, descrição, preço, quantidade. Só que aqui agora eu vou fazer um campo calculado que vai ser preço vezes quantidade. S subtotal para renomear esse campo. From
da tabela produtos. Então aqui na verdade a gente está acrescentando mais um campo dentro dessa view, né, que é um campo calculado de preço vezes a quantidade. Então, legal, a gente criou a view. Para mostrar os dados dessa view, eu vou dar um select asterisco from subtotais, que é o nome da nossa view. Vou executar aqui para a gente visualizar o resultado. Run. View executada. Resultado ok aqui na tela, né? A código, a descrição, o preço, a quantidade. Agora a gente tem a coluna subtotal nessa view. Então aqui é só uma demonstração, realmente é um caso bem interessante que a gente está mostrando de uso dessa view, mas as views realmente podem ser utilizadas para muita coisa. Então fiquem assim bem criativos na hora de criar a view de vocês. Até mais, vamos lá!